Esse tema, o agora, ele já foi muito importante, ele já foi muito difundido no nosso passado, né? Existe até um livro que é um best-seller mundial chamado O Poder do Agora. Então, muitas pessoas já estão envolvidas com isso, não é? Muitas terapias, na verdade, acabam sempre trazendo à tona, quando você vai buscar um processo terapêutico, a necessidade de você aprender a sintonizar o agora. Se eu não consigo sintonizar o agora, eu não consigo dar um passo no plano espiritual. Na verdade, há muitas pessoas se espiritualizando, e isso é ótimo, não é? Isso faz parte desse processo final da transição planetária que nós estamos entrando. Então, como o planeta ele começa a andar muito rapidamente, muitas pessoas se sentem meio que compelidas a buscar informação sobre si mesmo, sobre o real motivo de nós estarmos aqui, não é? Então, por mais que seja cansativo e maçante, por exemplo, o tema, você deve insistir nisso. A importância do agora, a importância de você se conscientizar de que você só tem o agora. Eu também, todos nós. Nenhum de nós tem absolutamente nada a não ser o agora. Qualquer coisa que você acredite ter, você não tem. Você não tem o passado e você não tem o futuro. Tudo isso a gente vai procurar tratar no decorrer dessa live, né? Porque se eu não estou sintonizado no agora, se eu não estou focado no agora, eu não consigo ter insights que me levem a acionar dentro do meu próprio espírito mecanismos a nível de quinta, sexta, sétima dimensão de consciência que me levem a atingir os meus objetivos, ou o objetivo maior, que é justamente um objetivo de me libertar desse sistema de vida tridimensional, quadridimensional, né? E já caminhar a passos mais largos para uma nova realidade que vai envolver esse nosso planeta, esse planeta Terra, esse planeta que nos serve de abrigo, né? Que nos serve de morada temporária. Então, vamos lá. Como é que eu consigo, como nós conseguimos, por exemplo, gerar uma interpretação do agora? De repente pode parecer complicado, difícil, mas não é. Nós respiramos, por exemplo, quando nós respiramos, nós estamos no agora. Então, acessar o agora é algo muito semelhante a você conseguir respirar. Porque você não está nessa vida material, você não é essa pessoa, homem ou mulher, que você acredita ser. Você não tem as coisas que você acredita ter. Você não tem absolutamente nada, a não ser a você mesmo. Você não tem absolutamente nada, a não ser todo esse cabedal de informações, esse conjunto de informações que estão inseridos no software, representando esse personagem que você exerce nesse momento. Então, cada um de nós começa a ter uma percepção diferente de tempo. Cada um de nós tem uma percepção diferente de tempo, pois a dualidade, há eons, há tempos infinitamente incompreensíveis, elas, toda essa, a percepção que nós temos, porque algo é impingido sobre nós há milhares e milhares e milhares de anos, ou seja, aquilo que a gente chama de dualidade. Então, nos impõe uma forma de pensar e de racionalizar tudo aquilo que nos acontece de uma forma linear. O nosso cérebro, ele é linear. Então, qualquer coisa que não seja linear, nós não conseguimos interpretar, nós não conseguimos entender. Foge da nossa interpretação. E aí é muito fácil, de repente, de uma hora para outra, a gente começar a dizer: ah, não, isso é muito complicado, não, isso é muito chato, eu vou pensar nisso depois. Agora, eu vou assistir minha novela, eu vou assistir minha live que eu gosto, eu vou jogar bola, eu vou jogar tênis, eu vou treinar, eu vou andar, eu vou correr, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou namorar, e depois eu penso nisso. Só que o depois nunca chega. Por quê? Porque nós somos
a todo instante, a todo momento, incentivados a não prestar atenção naquilo que precisamos prestar atenção. Então, essa dualidade, há milhares e milhares e milhares de anos vem nos impondo uma forma errada de nos enxergar. E aí o que acontece? Essas vidas nossas, elas são sempre extremamente curtas. Então, quando nós menos imaginamos, nós já estamos saindo do corpo. As pessoas morrem de medo de pensar em morrer, mas elas vão morrer. Nós vamos morrer, todos nós. Então, quando nós começamos a nos sintonizar no agora, nós começamos a perceber que nessa mesma encarnação, nessa mesma vida que eu tenho, que você tem, nós já morremos muitas vezes. Nós já morremos para coisas que não eram importantes. Nós já morremos para coisas que nós acreditamos ser importantes porque nós víamos a vida dentro desse princípio da dualidade. E justamente é isso que a gente está trabalhando aqui nesse encontro hoje, para buscar essa compreensão. Então, é muito importante que nós comecemos a enxergar a vida que a gente tem na Terra, com outros olhos. Porque, na verdade, é a única forma que nós temos de compreender que o universo ele existe ao nosso redor 24 horas por dia. A vida acontece ao nosso redor 24 horas por dia. O universo se move ao nosso redor 24 horas por dia. Quando você começa a perceber o agora, quando você começa a sintonizar, quando você começa a abdicar, pelo menos alguns momentos por dia, da tua vida material, a vida material é importantíssima, ninguém pode abdicar da vida material, porque sem a vida material, sem o trabalho, você não come, sem o trabalho, você não se alimenta, você não vive, você não tem as coisas importantes para que essa sua existência nesse planeta seja legal. Então, a vida material ela é fundamental, e não dá para a gente pensar sequer em ter uma vida monástica vivendo, meditando, porque não vai dar certo, você não vai comer. Se você não comer, você morre. Se você não tomar água, você morre. Se você não tomar banho, você vai ficando doente, você vai se desativando, você vai desativando aquele princípio ativo que a gente chama de Deus que há em você. Então, a compreensão do agora, ela traz à superfície da nossa existência a divindade que existe em nós e que sempre existiu em nós. Nós não somos pessoas e nunca seremos pessoas. A dualidade, ou seja, os seres que comandam a vida tridimensional nesse planeta, em outros planetas tridimensionais, eles fazem o possível e o impossível para que as pessoas se percam de si mesmas. Faz com que as pessoas se prendam a detalhes que são completamente inatingíveis, detalhes que são completamente inexpressivos. Então, tudo aquilo que você precisa está dentro de você. Isso você já deve ter ouvido falar muitas vezes, com certeza absoluta, mas acontece que acessar o agora significa acessar dentro de você. Então, dentro de cada um dos dias que a gente tem que existir nesse planeta, é fundamental que nós detectemos uma parte desse dia, uma parte de cada de cada dia, para que nós possamos ser aquilo que de fato nós somos. Ou seja, energia, espíritos. Nós não estamos aqui para construir pontes. Como eu já falei em tantas outras lives, não vou ficar me repetindo. O nosso objetivo aqui agora é servir, né? A finalidade da existência humana é o serviço, é servir. Somos todos nós prestadores de serviços. Um médico é um prestador de serviço, estou vendo aqui o Jefferson, meu amigo, né? Um padeiro é prestador de serviço, um eletricista é prestador de serviço, um terapeuta é prestador de serviço, não é? Um grande empresário, um mega blaster empresário, ele é um prestador de serviço, porque ele gera riqueza, ele faz com que a vida se movimente, não é? Agora, para que você consiga encontrar a sua própria conexão com aquilo que você veio fazer, a sua própria conexão com esse servir, porque você veio fazer coisas importantes nesse planeta. Você não veio aqui a passeio. Nenhum de nós está nesse planeta a passeio. Tem gente que acredita
nisso. Tem gente que vive a vida inteira, perde, joga uma encarnação fora, acreditando que está aqui a passeio, acreditando que está aqui de uma forma compulsória, obrigado, né? Foi obrigado a vir, uma obrigada a chegar aqui, mas, cara, todos nós tivemos que trabalhar muito para podermos estar vivendo dentro desse corpo. Porque a vida dentro desse corpo é onde se gera a possibilidade de uma libertação de crenças, de libertação de dogmas, libertação de coisas que não nos servem mais. É aqui que inicia, sabe? É quando você começa a interpretar de fato o que significa o agora, é aqui que inicia uma compreensão espiritual, sabe? Que destoa de muito de que muitas pessoas pensam, por exemplo, sobre o assunto. Há pessoas que querem estudar a espiritualidade, querem vivenciar a espiritualidade dentro da vida material, e não dá. É impossível nós vivermos a espiritualidade dentro da vida material. Não dá. Você coexiste, você faz com que ambas coexistam. E aí você vai fazer com que aspectos da sua própria espiritualidade façam com que você se torne melhor. Quando nós nos tornamos espíritos, ou seja, quando nós, vamos dizer assim, sei lá, quando nós preconizamos dentro da nossa existência, dentro do nosso dia a dia, a importância de atuarmos, pensarmos e agirmos e respirarmos enquanto espíritos, nós começamos a criar a possibilidade do nosso personagem atual, desse software que existe dentro do nosso subconsciente, dentro desse nosso cérebro, conseguir acessar a quarta dimensão. Não há como nós acessarmos a espiritualidade na terceira dimensão. A terceira dimensão é a dimensão física, é a dimensão do fazer, tomar banho, trabalhar, pagar contas, tomar remédio, medicamento quando fica doente, porque a cada vez que nós atuamos contra nós mesmos, a cada vez que nós atuamos contra essa realidade espiritual que nós temos, é o nosso corpo quem vai pagar o pato. O nosso corpo, ele é um mata-borrão dessa nossa alma. Então, nós acessamos a quarta dimensão respirando. Quando eu falo isso, outro dia ainda conversava com uma pessoa conhecida sobre isso, e ela diz, poxa, você acessa o agora com tanta facilidade assim? Eu falei, claro que não, lógico que não. Mas eu faço um trabalho entre eu e eu mesmo, sabe? De modo que eu consiga estar mais consciente, por exemplo, de que a cada inspiração e a cada expiração minha, automaticamente eu não estou no corpo, eu estou fora do corpo, eu estou na quarta dimensão. Eu preciso, de fato, trazer toda essa realidade da quarta dimensão para aqui agora, para a terceira dimensão, através dos meus pensamentos, através das minhas intenções. Quando nós acessamos, na medida que nós acessemos a quarta dimensão de consciência, o nosso futuro, ele deixa de ser um problema, pois ele é criado a cada pensamento. Quantas pessoas, por exemplo, você conhece que vivem as suas vidas inteiras pensando no futuro? Eu vou trabalhar bastante essa semana, porque no fim de semana eu vou pegar minha família e vou viajar para um lugar muito legal. Cai um temporal, lá foi o teu fim de semana para o prego. Eu vou trabalhar bastante porque eu vou pegar a minha família e vou pegar, de repente, 30 dias. Quase não tem tanta gente assim que tire 30 dias de férias hoje em dia, mas eu vou pegar 30 dias de férias e eu vou fazer um cruzeiro pelo planeta inteiro, ou por, sei lá, vários lugares. Então, você está empurrando com a barriga algo para solucionar lá na frente, que você pode solucionar aqui agora, que é justamente entendendo que o seu futuro, ele é o resultado dos seus pensamentos aqui agora. Eu não preciso me preocupar com o futuro. Nenhum de nós precisa. Porque o futuro, ele é uma realidade, é algo natural. O futuro é uma continuidade daquilo que eu acabei de dizer agora. O meu futuro, ele é uma continuidade daquilo que eu acabei de dizer agora e daquilo que eu fiz no decorrer desse dia de hoje. Então,
Não adianta eu querer um futuro melhor, maravilhoso, se eu não mudo, se eu entendo, por exemplo, que a minha vida não está legal, que a minha vida não está boa, então eu vou trabalhar muito para que a minha vida no futuro seja melhor. Eu hei de vencer, eu hei de crescer, eu hei de ser aquele ser que eu sempre imaginei ser. Cada vez que você coloca a solução no futuro, você não vai ter a solução, porque a solução não existe. Porque você não está colocando a solução como uma prerrogativa natural para ser exercida aqui agora. Você está colocando a solução para acontecer lá na frente. Isso é uma forma de nós enganarmos a nós mesmos, sabe? É uma forma de nós enganarmos a nós mesmos, ou seja, eu vou fazer de conta que está tudo bem, porque lá na frente eu sei que a vida vai melhorar, eu sei que Deus vai me ajudar. Aí chega lá na frente, eu quebro a cara, porque Deus ele me ajudou o tempo todo. Deus ele estava comigo o tempo todo. Deus esteve comigo a cada segundo da minha existência. Deus estava comigo antes de eu nascer, ele estava comigo na medida em que eu vivia a cada dia, e ele vai estar comigo assim que eu sair desse corpo definitivamente, porque não há como criar um distanciamento entre eu e Deus. Não dá, entre você e Deus, porque nós e Deus somos uma só coisa. Nós somos o tudo que pertence ao todo. Você já deve ter ouvido falar muito sobre essa frase. Nós somos o tudo que pertence ao todo. Isso é hermetismo, né? Hermes Trismegistus, ele estudava isso aí há milhares de anos atrás, ou seja, aquele grupo que, inclusive, levou adiante aquilo que esse ser teria existido. Vamos imaginar que ele, de fato, ele tenha existido, né? Porque em cada lugar do planeta ele tem um nome diferente, né? Mas então aqui nós nos reportamos a Hermes Trismegistus, que justamente trouxe a nós a importância de compreendermos que nós somos o todo, nós somos parte do todo, nós somos o tudo que pertence ao todo. Então, o hermetismo ele diz: você é o tudo que pertence ao todo. Todo não existiria se não existisse o tudo. E o tudo não existiria se não existisse o todo. Ou seja, é uma coisa só. Deus não existiria se não existíssemos nós, dentro da nossa concepção de realidade. Não importa se essa concepção ela é infantil ou não. O que importa é nós compreendermos que aquilo que eu estou fazendo agora está gerando o meu futuro, né? Hoje, eu tenho uma procura bastante grande de pessoas que querem ampliar a sua espiritualidade, querem buscar novos acessos, novos conhecimentos. Cara, isso é muito legal, isso é muito bacana, mas tudo tem que acontecer de acordo com o seu tempo interno. Nós temos um tempo interno. Não é porque, de repente, uma pessoa ou outra conseguiu acessar a sua espiritualidade e vive. Tem gente que vive, não é? No plano espiritual a todo momento, pelo menos dizem assim, que vivem. Não, porque eu vejo, eu com os olhos abertos, eu vejo o meu mentor. Tudo bem, não estou questionando isso, não estou discutindo isso. Há pessoas com capacidades maiores e capacidades menores, de acordo com a intenção que exista dentro delas. Mas se você está começando a querer compreender o que significa o agora, compreender a importância de construir, ou seja, de permitir que o seu próprio espírito traga informações por intermédio de insights para você aqui agora, não adianta você olhar para o outro. Esquece o outro. Esquece o mundo lá fora. E se concentra única e exclusivamente no Deus que há em você. Porque, de acordo com as suas necessidades e capacidades, você vai acessar o plano espiritual de uma forma mais abrangente ou menos abrangente, não importa. Eu pouco me importo, por exemplo, se existem pessoas que conseguem acessar muito mais o plano espiritual do que eu. Isso não me importa. O que me importa é que hoje eu consigo acessar um pouquinho mais do plano espiritual do que ontem, do que antes de ontem. E assim vai. E assim, com esse pouquinho que eu consigo captar do plano espiritual, nós ajudamos muita gente. Hoje, nós tivemos, nesse nosso atendimento online, 3.400 pessoas, isso dos que eu consegui catalogar, porque muita gente vai mandando mensagem fora dos parâmetros que a gente pede, né? Tem um formulário, tem um e-mail, tem o próprio Instagram.
mas tem gente que usa outros meios e realmente gera uma bagunça danada. Então, a princípio, 3.400 pessoas foram assistidas. Agora, dessas 3.400 pessoas que foram assistidas nesse país inteiro e fora do país, milhares e milhares e milhares de desencarnados atrelados a elas foram assistidos também. Então, não é importante, não é fundamental você ter uma hiper mega capacidade de acessar seres que estão na sétima, oitava, nona, décima dimensão de consciência, como eu vejo muita gente falando. O importante é você entender que você é um prestador de serviço. Todos nós somos prestadores de serviço. E a prestação de serviço, que no caso é esperada de nós, é contribuir para que esse universo no qual nós estamos inseridos, ele se torne melhor. Para contribuir para que o planeta que nós estamos inseridos se torne melhor. Para contribuir que a passagem desse nível de consciência tridimensional, passagem definitiva para a quarta dimensão, que vai acontecer relativamente breve no tempo do universo, seja menos dolorosa para as pessoas. Vai chegar um momento que quem está se preparando para essa nova raça raiz vai simplesmente, de uma hora para outra, deixar de existir na terceira dimensão e passar a existir a partir da quarta dimensão. Mas para quem não entende isso, vai dizer, poxa vida, mas eu vou ter que morrer? Mas é claro que vai ter que morrer. As religiões, elas prometem o céu para todo mundo, e as pessoas querem o céu. Então, todo mundo quer o céu, mas ninguém quer morrer. E a morte é a única coisa certa nessa nossa existência. A finalidade da vida na terceira dimensão é a morte. Né? Uma flor morre, um inseto morre, um animal morre, tudo morre, uma pedra morre. Tudo morre. Porque tudo passa por um processo, é um processo de transmutação. É como se nós estivéssemos aqui peneirando tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então, uma dona de casa, ela está aqui para fazer com que o mundo se torne melhor. O empresário, qualquer pessoa. Não existe uma pessoa que tenha uma importância maior na transição planetária. Não existe. Todos somos absolutamente iguais. Todos nós podemos fazer um pouquinho a mais a cada dia, a cada momento. O nosso futuro está aqui. Tudo que nos aconteceu está aqui. É de tudo aquilo que nos aconteceu nesta encarnação e em todas as encarnações que nós já tivemos nesse planeta, é de tudo isso que já aconteceu, é em tudo isso que consiste o nosso saber. Sabe, o fato, de repente, de uma hora para outra, você sozinho na sua família, a sua família toda é católica, a sua família toda é evangélica, ou são protestantes, ou são muçulmanos, ou são, sei lá, não importa, umbandistas, de repente você é a única pessoa que destoou, ou seja, saiu daquele efeito que todo mundo espera que você siga, porque toda a família faz aquilo, ou segue a trilha exatamente aquele mesmo caminho. Então, o fato de você estar, de repente, nessa live, em uma série de outras lives, eu falo com pessoas todos os dias, não é? E muita gente está vendo lives de noite, sabe? Buscando informações, e eles estão Há pessoas que estão numa busca frenética para compreender o que é espiritualidade e se libertar disso e, de repente, dizer, eu não vou encarnar mais. Não é assim tão simples. E é simples. Eu só preciso ser um prestador de serviço. Eu preciso me colocar dentro dessa conotação de ser um prestador de serviço. Entender que aquilo que eu faço, ele não pode ser importante para mim somente. Tem que ser importante para mim, primeiramente, mas que isso se possa reverberar em todas as pessoas com quem eu convivo. Então, tudo que irá nos acontecer, igualmente, está aqui. Tudo que nos aconteceu está aqui. E é impossível nós compreendermos isso não exercitando esse nosso sentir. Esse nosso sentir, essa nossa conexão com o agora, é de extrema importância para você, se você, nesse momento, está querendo realmente entender o que você faz aqui. Né? Porque dizer, eu não queria estar aqui, eu também, até eu que sou mais bobo, também não queria estar aqui. Eu sempre disse isso.
Eu tenho hoje no YouTube a live de 309, número 309, e provavelmente em boa parte dessas lives anteriores, você vai me ouvir dizendo que eu também não queria estar aqui. É lógico que não, porque eu vivo o tempo todo, em tempo integral, praticamente, fora do meu corpo, porque eu atendo pessoas dia e noite. Esse meu celular, ele não para, porque esse é o meu trabalho. Essa é a forma que eu me coloco perante as pessoas. Então, eu trabalho o dia inteiro e todos os dias, a todo instante, a todo momento. Isso significa que eu estou dentro de um plano de conexão que provavelmente você não consiga ter. Mas por quê? Porque você faz outras coisas, você tem outras atividades, e as suas atividades são importantes. Mas dentro daquilo que você faz, você pode crescer um pouquinho a cada dia. O que é crescer um pouquinho a cada dia? É se tornar um pouquinho mais perceptivo a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Todos os problemas e as devidas soluções para cada problema estão sempre diante do nosso nariz. Sabe? Muitas e muitas vezes você teve aí um problema para resolver e não conseguia dar conta, e de repente vem uma criança e fala: papai, mamãe, caramba, é isso que você quer? Coloca o dedinho dele na solução do problema. Agora, por que aquela criança, por exemplo, consegue enxergar uma coisa que você não consegue? Porque a sua mente está enuviada, a sua mente está conturbada por muitos pensamentos ao mesmo tempo, que a criança não tem essa preocupação. A criança apenas vive, a criança apenas existe. Ela não entendeu ainda, ela não entendeu, não, opa, ela não incorporou ainda a doença dos pais, a doença dos tios, dos professores, dos adultos que estão ao redor dela. Se nós todos vivêssemos como era esperado ter existido, se nós todos existíssemos como era esperado que nós existíssemos, desde que nós chegamos nesse planeta há cerca de 1 bilhão de anos, a nossa vida seria muito diferente, nós nem aqui estaríamos. Não existiria internet, não existiria YouTube, nada disso. Por quê? Porque nós estaríamos num nível de consciência muito mais elevado, né? E, no entanto, há pessoas que vivem querendo sintonizar seres extraterrestres, né? Na semana passada, eu fiz um anúncio desse curso que eu vou dar de terapia antimagia, e eu peguei uma imagem que eu peguei na internet de seres com crânio elongado. Então, várias pessoas, você não faz ideia do número de pessoas que me mandou mensagem no WhatsApp, não para saber do curso, mas saber o nome daquela raça. Eu não sei o nome daquela raça, eu peguei a foto na internet. Quando nós estamos em trabalhos para libertar, ajudar pessoas a se libertar, juntamente com esses trabalhadores da nova raça raiz, ali nós temos diversas, sabe, não sei exatamente, eu não consigo quantificar quantas raças extraterrestres existem trabalhando ao mesmo tempo, sabe, em níveis de quinta, sexta, sétima, oitava dimensão de consciência, todo mundo está trabalhando, e ninguém ali está se importando para saber se aquele ser é um antariano, se ele é um arcturiano, se ele é um reptoide, se ele é um draconiano. Não é? Cada vez que você fala em draconiano, muitas pessoas já ficam arrepiadas, que parecem até gatos, ficam com os pelos oriçados. Por quê? Porque acreditam que draconianos são seres perigosos, e não são. Mas isso seria assunto para uma outra live. Bom, então todas as nossas alegrias e todas as nossas tristezas existem no aqui e agora. Tudo aquilo que você tem está no aqui e agora. Aquilo que você vai construir lá no futuro está no aqui e agora. Aquele sofrimento, aquela decepção, aquela traição que você sofreu ou que você fez, sabe? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Poxa, é muito chato você ter traído alguém ou várias pessoas. Agora você entende que é chato? Tá legal, não dá para você voltar no tempo e reconsiderar todas as vivências que você teve. Mas você pode utilizar tudo aquilo numa escala progressiva de compreensão e entendimento para modificar a história, a sua história, nesse momento. Então, todos os desafios que nós enfrentamos nessa ou em quaisquer existências, e todo o potencial de solução para o futuro já se encontra nesse ponto que eu pretendi trazer para vocês aqui agora, nesse momento que é o aqui e agora. Sabe, essa essência do aqui e agora que existe dentro de mim, existe dentro de cada um de vocês, que estrutura a nossa
como é que eu vou dizer isso? É exatamente isso que estrutura a divina trindade, ou seja, em nossa alma, né? Nós estamos aqui agora dentro de uma estrutura humana, e dentro de uma estrutura humana, nós estamos dentro de uma frequência Pai, Filho e Espírito Santo, né? É uma trindade. Essa trindade existe dentro da nossa chama trina. É através da nossa chama trina, quando eu respiro, que eu consigo parar e olhar o aqui e agora. Sabe quando muitas vezes você está parado ou parada em algum lugar, na sua casa, na sua empresa, na praia, na rua, no meio do lugar, em qualquer lugar, e de repente você fica com o olhar parado em algum ponto? Com certeza absoluta, já aconteceu com todos vocês, porque acontece conosco todos os dias, a todo instante nós estamos sujeitos a passar por isso. É quando o nosso cérebro ele entra num processo de exaustão e ele, através daqueles músculos extraoculares que nós temos dentro aqui desse nosso cérebro, ele procura eliminar, através do nosso nervo vago, informações que não servem mais. E aí, automaticamente, aquele é o momento em que você está sintonizado no aqui e agora, porque o seu cérebro está te ajudando a entender: isso não serve mais. Isso não serve mais. E ele repete: isso não serve mais. Mas aí, automaticamente, quando você sai daquele transe, você volta a pensar em tudo. E você se distancia dessa trindade, dessa divina trindade que existe dentro da sua alma. Existe uma coisa chamada chama trina. Eu vejo muita gente falando de chama trina, e tem gente que fala até de uma forma muito bonita, mas, cara, chama trina é algo que todo mundo tem, um animal tem, o teu coelhinho tem, o teu rato tem, o teu... Eu já tive rato, estou falando de rato, né? Mas o teu gato, o teu cachorro, o elefante, cavalo, todos eles têm, porque é uma conexão com a fonte. Só que nós aqui, humanos, por exemplo, a expectativa é que nós façamos disso algo muito melhor do que um animal. Então, ampliando a nossa autopercepção, nós percebemos o quanto nós já morremos nessa existência. Eu não preciso ficar com medo de morrer, porque eu estou morrendo desde que eu nasci. A cada vez que você muda cada vez que você muda de opinião, a cada vez que você percebe que você estava fazendo uma bobagem até agora, a partir desse momento, você começa a fazer tudo diferente. Deixa eu ver o que eu falei aqui. Então, nós morremos para muitos tabus, para muitos dogmas existentes dentro de nós. Agora, existem coisas piores do que tabus e dogmas, muito piores, que são os postulados. E o tabu e o dogma é colocado, são coisas colocadas por organizações das quais nós vamos fazendo parte em cada encarnação nossa. Hoje nós estamos encarnados no Brasil, ontem estivemos encarnados sei lá, em qualquer lugar da Europa, na África, no Oriente, não importa onde nós estávamos, mas nós estávamos. E ali nós estávamos incorporando dogmas e tabus, né? Mas isso não é o problema. O problema maior é quando você recebe uma determinada informação e você transforma aquela informação num postulado. O dogma, você passa por cima dele. O tabu, você passa por cima dele. O postulado, você não passa por cima dele. O postulado é como se fosse uma muralha de concreto na sua frente, com milhares de quilômetros de profundidade, que míssil nenhum, bomba atômica nenhum consegue ultrapassar aquilo, porque aquilo é de uma profundidade extrema. Aquilo que eu crio, aquilo que eu introjeto no meu subconsciente, vai existir e vai me fazer ter sucesso ou não ter sucesso nessa existência. Então, os postulados, não há como nós os eliminarmos sem que nós mudemos a nossa forma de existir, sem que nós mudemos a nossa forma de pensar. Tudo aquilo que eu penso ao meu respeito está errado. Porque se não tivesse errado, eu não estaria mais aqui. Né? Há pessoas que querem evoluir, que querem transcender a fisicalidade, mas, cara, procura olhar para dentro de você em momentos do seu dia, não o dia inteiro, que você não tem como fazer isso, porque você tem que sobreviver, tem que passar de um dia para o outro. Né? Mas procura perceber lá dentro de você coisas que lá atrás foram tão importantes e hoje não têm mais importância nenhuma. Cada vez que você perceber
que você deu tanta importância para uma coisa X que aconteceu há 10 anos atrás e hoje aquilo não tem importância nenhuma, você inconscientemente conseguiu romper um quadro de um postulado. Então, quando, escrevi aqui agora, né, mas eu já falei sobre isso antes, quando nós percebemos, quando nós passamos a perceber o agora, é que nós começamos a perceber com maior nitidez as antigas pessoas que nós já fomos. Eu quero que você, Sol de Sírios, Marilze, depois eu vou ver tudo que vocês estão escrevendo, Séfora, Silene, Sandra, sabe, Luciene, eu quero que você olhe lá atrás de você e você diga para você mesmo, se você é exatamente hoje a pessoa que você era ontem. Se você é exatamente hoje a pessoa que você era 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Quando você chega numa determinada idade da vida, fica muito mais fácil para você poder identificar, porque os valores eles se alternam com naturalidade. Não é? E quando eu vejo pessoas que eu fui, pessoas que eu representei há 10, 20, 30, 40 anos atrás, eu não consigo entender como isso pode ter acontecido. Sabe? É como você gostar muito de uma determinada coisa, num determinado momento, e, de repente, quando você dorme e acorda, você já não gosta mais daquilo. Parece conversa de maluco. E é conversa de maluco. Se vocês não fossem tão malucos quanto eu, vocês não estariam aqui agora, ouvindo e dando vazão a esse monte de informações. Então, vamos lá. Então, voltando a isso, esses postulados são justamente os fatores que denotam se nós temos sucesso ou fracasso em cada encarnação. Então, quando você percebe que você mudou, quando você percebe que você não é mais a mesma pessoa, você não precisa ser punido, porque a punição ela é intrínseca, ela está dentro de você. Quando você percebe que você não é mais aquela pessoa, mas você não consegue voltar lá atrás e desfazer o que você fez. Aquilo que não tem conserto, consertado está, porque você compreendeu agora que aquilo não é legal, que aquilo não é bom. E daqui por diante, você vai agir de forma diferente. E é isso que importa. É isso que o nosso espírito, inclusive, espera da gente. Porque não adianta você ficar olhando e se recriminando e se punindo. Caramba, como é que eu consegui fazer aquilo? Poxa, mas que idiotice! Quantas vezes você já não se pegou em situações assim? Né? A não ser aqueles que estão aqui, que são altamente iluminados. Mas todos aqueles que não são altamente iluminados, muitas vezes já deram tapas na própria cara, dizendo, mas como é que eu fui fazer uma insanidade desse tamanho? Sabe? Nós já fizemos. Mas fizemos por quê? Porque a nossa percepção da consciência naquele momento, aquilo que é Deus, por exemplo, daquilo que é o todo, era diferente do agora. Agora, nós entendemos a vida de uma forma diferente, então nós morremos e nós mudamos. Então, quando nós olhamos o nosso passado com maior nitidez, nós percebemos que pequenos atos poderiam ter mudado grandes catástrofes na nossa vida. Eu quero que você se pergunte isso agora. Paulinha está chegando agora. Sol de Sírios também. Sei lá, Cíntia. Não é? Eu quero que você se coloque, sabe? Nesse sentido, se você tivesse agido diferente, a sua vida poderia estar completamente diferente hoje. Mas se o urubu cantasse, estava na gaiola. E o urubu não canta. Por isso, coitado do urubu, ninguém tem urubu como bichinho de estimação. A não ser um sujeito no Nordeste lá que passeia com o urubu no ombro, porque ele cuidou de um urubu pequenininho, filhotinho, machucado, e o urubu ficou com ele. Mas você não vê pessoas dizendo, caramba, minha vontade é ter um urubu de estimação. Então, aquilo que aconteceu lá atrás, já ficou lá atrás. O importante agora é nós estarmos conscientes de que nós podemos fazer a diferença. E a compreensão tardia, mesmo que tardia, de tudo o que nós já vivemos, já experienciamos nessa vida, é o que nos permite compreender a vida sem gerar culpa. Por qualquer coisa que nós tenhamos feito. Vamos imaginar que uma pessoa tira a vida de alguém. Isso é muito ruim.
Agora, vamos imaginar uma pessoa que tira só a sua própria vida. Isso é muito pior ainda, né? Porque no plano espiritual, quando você tira a vida de alguém, naturalmente você vai ter que ressarcir. Porque tudo aquilo que eu faço vai voltar para mim, né? A vida é um espelho, esse universo é um espelho. Então, se eu tiro a vida de alguém, isso vai voltar para mim. Eu vou precisar, de alguma forma, compreender o que significou aquilo que eu fiz aquela pessoa passar. Agora, quando eu tiro a minha própria vida, no fundo, lá no mais profundo do nosso subconsciente, o que nós estamos querendo é matar Deus, né? Que é o que as sombras tentam fazer nesse planeta desde muito tempo antes de nós termos vindo para cá. Bom, essa sabedoria a que eu me refiro, por tudo aquilo que nós vivenciamos em milhares e milhares e milhares de anos, sabe? Em tempos incontáveis de existências tridimensionais nas quais nós estamos inseridos, essa sabedoria ela está embasada, entenda eu ou não, aceite eu ou não, naquilo que foi vivido. Então, nós aprendemos coisas, ainda falava isso com uma pessoa hoje, sabe? Eu aprendo muito mais, muitas vezes, com pessoas que falam coisas que são completamente inaceitáveis para mim, né? Eu estou ouvindo aquela pessoa falar, mas então o que eu estou aprendendo com aquela pessoa? Eu estou aprendendo que nada daquilo que essa pessoa está falando vai me servir de absolutamente nada, não vai me servir para absolutamente nada, porque tudo aquilo é contrário à minha forma de existir hoje, à minha forma de pensar, à minha forma de viver, mas já foi uma forma que eu tive de existir séculos ou milhares de anos atrás. Ou, de repente, nem tantos milhares de anos atrás, de repente, até nessa vida. Pessoal, só vou ligar aqui o meu, sei lá, esqueci o nome disso, para ligar a bateria aqui do celular. Bom, então, quando eu consigo olhar, quando eu consigo acessar o agora e olhar o meu passado, entendendo que eu fiz coisas que eu poderia ter feito diferente, eu, eu não vou me recriminar, porque agora eu posso fazer a coisa certa. Essa é uma das importâncias, sabe, de você conseguir acessar o agora. Essa é uma das grandes importâncias de você conseguir acessar o agora. Porque quando você acessa o agora, você abre um campo interno, não sei como explicar isso, mas você abre imensos mananciais de potencialidade que existe já dentro do seu espírito. Eu vejo pessoas procurando, porque eu gostaria de saber quem é meu guia espiritual, meu mentor espiritual, nada disso existe no meu modo de entender. O que existem são níveis de consciências nossos, né? Que acontecem a nível de sexta, sétima, oitava, nona dimensão. Nós somos seres multidimensionais. Se você conhece o meu canal aqui no YouTube, você vai ver que eu tenho várias lives falando sobre multidimensionalidade, ou seja, aquilo que eu consigo entender, aquilo que eu penso, né? Bom, é, essa compreensão da qual nós estamos conversando aqui é ela que me transforma ou que me possibilita me transformar no observador do observado, o observador de mim mesmo. Porque não adianta eu ficar na expectativa de que pessoas fiquem me criticando e eu crescer em função da crítica das pessoas. Como eu já falei também em tantas lives, mas enfim, vamos lá. Como eu estudo alta magia desde que eu tinha 11 anos de idade, ou seja, o poder mental, ali eu fui aprendendo que eu não deveria aceitar crítica e nem elogio de ninguém. Porque se eu for ficar na expectativa de que alguém me elogie para mim me sentir legal, cara, então é melhor morrer, né? E se eu for ficar na expectativa que as pessoas me critiquem, as pessoas criticam umas às outras com uma facilidade imensa, como se elas fossem as rainhas da cocada. Então, eu me critico o dia inteiro. E eu me elogio também o dia inteiro. Porque eu sei, aquilo que eu estou fazendo, que eu acabei de fazer agora, acabei de falar agora,
Eu sei se isso é legal ou se não é legal. Se é legal, parabéns para mim. Se não é legal, tapão na cara. Ou seja, presta mais atenção. Eu preciso realmente compreender que eu posso prestar atenção. E que, se eu prestar atenção, eu vou estar muito próximo do agora. Estando muito próximo, ou tão próximo quanto possível do agora, a minha vida se altera. Então, veja só, quando eu me torno observador do observado, eu consigo encontrar coisas e aspectos extremamente sombrios escondidos dentro do meu subconsciente, que são através de crenças, por exemplo, se refletem em crenças. Quando você faz uma coisa legal, você quer falar para todo mundo: nossa, eu fiz uma coisa legal, olha só que coisa bacana que eu fiz. Agora, quando você faz uma bobagem, você fica falando: olha que imbecilidade que eu fiz, cara, presta atenção, olha que coisa. Veja, você não vai querer mostrar nada que seja sombrio para as pessoas, mas as coisas legais você quer mostrar. Só que, na verdade, você não tem que mostrar absolutamente nada para ninguém, porque a sua vida, ela diz respeito única e exclusivamente a você. Então, quando nós nos posicionamos de uma forma o mais contundente possível, de acordo com a nossa capacidade, no agora, nós começamos a ter uma profusão cada vez maior de insights. Então, os insights, que agora está chegando no final da live, eles são o quê? Eles são percepções que vêm à tona relativas a assuntos que nos trarão uma compreensão intuitiva. Eu falava aqui de mentor, sexta, sétima, oitava dimensão de consciência. Veja, quanto mais no agora eu estou e eu tenho um problema X, se eu, com a cabeça do Palermo, com a cabeça de um ser humano, completamente entulhada de informação e de problemas, tentar resolver um problema, quiser resolver um problema, não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Porque existe uma miscelânea aqui dentro. Agora, se eu procuro acessar o agora, né? Se eu procuro acessar esse momento presente, o momento agora, eu consigo acessar níveis de consciência superiores meus. Houve um momento, eu já falei isso também em várias lives, há mais de 30 anos atrás, que eu estava numa situação muito complicada, eu não sabia para onde correr, não podia, não dá para dar uma de Leão da Montanha, saída pela esquerda ou saída pela direita, não existia isso, porque direita, esquerda, frente, atrás, estava tudo bloqueado. Por quê? É a forma como eu me coloquei na vida naquele momento. E eu, lembrando naqueles momentos daquilo que eu estudava quando era criança, eu comecei a sentar, eu ia todos os dias, a não ser quando estivesse chovendo, mas existia um morro muito próximo de onde eu estava. E eu passava por um terreno imenso, baldio, que tinha, sentava. Eu chegava nesse morro e existia uma pedra, parece que a pedra já me esperava todos os dias. Ali eu sentava naquela pedra e eu simplesmente dividia com o universo tudo aquilo que acontecia comigo. Embora eu era sabedor que ou eu criei muitas coisas daquelas, ou eu, de uma certa forma, compactuei sem dar a devida atenção. Só que agora a situação estava daquela forma, estava daquele jeito. Então, foi ali que eu comecei a ter uma série de insights. Foi ali, naquele momento, que eu comecei a ter uma série de percepções. Porque no meio daquele mato, não tinha pessoas, não tinha carro, não tinha gente passando. De vez em quando passava um cachorro ou outro, cachorro do mato, um bicho que era daquelas residências que tinham naquela região, que frequentavam aquele morro também, aquele mato, porque o animal ele adora isso, não é? Porque tem pequenos animais onde eles caçam, especialmente cachorro adora isso. Mas o que eu quero colocar? Eu quero colocar que essa minha compreensão intuitiva, ela vai me gerando a possibilidade interna de encontrar a solução que eu não consigo encontrar quando eu estou em beta, quando eu estou, na verdade, vivendo enquanto humano. Eu tenho que deixar de ser humano, como Craio dizia no seu livro lá, há mais de 20 anos atrás. Não pense como humano. Aquele livro, Não Pense Como Humano, eu devo ter lido umas 2, 3 vezes, 4 vezes, sei lá. Eu acho até que eu tenho esse livro aqui em casa, porque esse livro ele foi uma grande escola para mim, porque a primeira vez que eu li
esse livro Não Pense Como Humano, eu falei, que coisa louca, que gente idiota. Essas pessoas, elas são completamente equivocadas, sabe? Não pense como humano, eu vou pensar como o quê? Como um rato, como uma ratazana, como uma tartaruga? Era mais ou menos esse conceito. Mesmo assim, eu lia, mesmo achando aquilo absurdo. Quando eu li esse livro pela segunda vez, eu já comecei a olhar para o livro e para aquelas informações que ali eram tratadas de uma forma diferenciada. Então, esse livro, Não Pense Como Humano, ele está na internet. Você baixa isso aí agora, exatamente agora, e leia esse livro. Mas esse livro você vai ter que, provavelmente, dependendo de que nível de consciência você esteja, você vai ter que ler esse livro umas 3 vezes. A primeira vez que você estiver lendo esse livro, provavelmente você vai dizer, não, isso é uma loucura, isso é idiotice, e você vai ler, mesmo assim você vai ler, vai se obrigar a ler. Depois de 30 dias, quando você voltar a ler esse livro, você vai ficar em dúvida se você leu aquele livro ou não. Por quê? Porque muitos conceitos que eram absolutamente absurdos, eles já começam a se encaixar dentro daquilo que você pensa. Aí você lê o livro novamente. Se você deixar esse livro encostado lá por 60, 90 dias, quando você pegar o livro de novo para ler, você vai jurar que você nunca leu aquele livro. Por quê? Porque você está vibrando numa consciência crística, coisa que você não conseguiu fazer na primeira vez que você pegou o livro. Mesma coisa essa live. Para muitas pessoas, para algumas pessoas, sei lá, tudo isso que eu estou falando pode estar sendo fantasioso, gerando um aspecto fantasioso, quando, na verdade, não há nada de fantasia. A fantasia existe na vida humana. Naquela vida que a gente tem, porque eu tenho que trabalhar, pagar contas, e eu tenho que trabalhar, tenho que pagar contas, eu tenho que me alimentar, eu tenho que pagar essa luz, senão não tenho internet, tenho que pagar a internet, senão não consigo estar com vocês, tenho que ter um computador bom, porque senão eu não consigo estar com vocês. Tem que ter um celular legal, que tenha uma capacidade boa, né, para absorção de imagem, de som, para poder dividir isso com vocês. Para tudo isso precisa de dinheiro. Ninguém consegue se desvencilhar da vida humana. Não tem como, né? Não tem como. Bom, nos conectarmos ao agora pode ser a diferença entre o nosso sucesso e o nosso fracasso. Eu vou modificar. Você se conectar ao seu agora, ele será provavelmente a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Porque quando você está conectado ao agora, você está conectado a você mesmo na quinta, sexta, sétima, oitava dimensão de consciência. E aí vai. Porque não existem 8, 9 dimensões de consciência. Né? Nesse universo de Nebadon que nós estamos, são 49 dimensões de consciência, nas quais nós vivemos em todas elas. No universo de Orvonton, são 144 dimensões de consciência, nas quais nós existimos também em todas elas. Bom, nós vivemos o agora a cada respiração nossa, como eu falei já algumas vezes na parte anteriormente. E da mesma forma que nós respiramos, nascem os nossos insights, sabe? Um filme muito legal para você entender um pouco sobre esses insights é A Profecia Celestina, né? Porque trata o tempo todo de insights. Mas eu não preciso me reportar aquele tipo de insight para mudar a minha vida. Os insights, os quais eu preciso para modificar a minha vida, eles são muito mais simples e muito mais naturais. E eles dão um gatilho, eles exercem o poder de um gatilho para que eu possa, de fato, ascensionar muito mais rapidamente. Bom, porque é através desses insights que nós vamos desvendar conhecimentos ocultos desse universo, conhecimentos ocultos nesse planeta, conhecimentos ocultos nessa galáxia onde nós estamos, sabe? Existem informações que são símbolos. As informações, elas não existem em palavras. As informações, elas existem como símbolos. Então, muitas vezes você olha uma cruz, você pensa em Jesus, mas a cruz não tem nada a ver com Jesus. A cruz é muito anterior a Jesus. A cruz representa o homem. A cruz representa o homem na terceira e quarta dimensões.
A haste horizontal, nossa, me deu um horizonte. A haste vertical, vê se quando dá esses brancos assim mesmo, não estranhe não. A haste vertical, ela representa a nossa ligação entre o céu e a terra. E a haste horizontal, ela tem a representatividade de nós nos interligarmos a todas as formas de existência, ou seja, através dos nossos dedos e nossas mãos, estão saindo raios de luz, energias que estão criando, gerando uma conexão com todas as formas de existência nesse planeta. Bom, então todas essas perspectivas que trazem solução para as nossas vidas, para que nós nos libertemos desses entraves, vem simplesmente de você aprender a acessar o agora, o aqui e agora. Há um outro filme que mostra isso, com uma característica muito legal também, que é legal, é tão bom o filme que eu nem lembro o nome dele, tá vendo? Depois eu vou lembrar e eu passo para vocês. Agora, quanto mais eu tentar lembrar, mais difícil vai ficando. O Poder Além da Vida. Existe um filme chamado O Poder Além da Vida. É um filme que já tem mais de 10 anos. Talvez não seja assim tão fácil você encontrar na Netflix, mas você acha isso provavelmente no YouTube. O Poder Além da Vida. Nesse filme, Poder Além da Vida, aquele garoto, o protagonista do filme, que ele se transformou, na verdade, num dos grandes escritores dentro dessa relação de autoajuda no planeta inteiro, que é o Dan Millman, acho que é esse o nome dele. Mas é um filme fantástico para você ver o que significam insights, para você ver o que significa se conectar ao aqui e agora. Bom, nos conectando ao aqui e agora, nós nos reinventamos e nos predispomos às mudanças. É quando você está no aqui e agora que você consegue se libertar de todas as bobagens que você fez nessa encarnação e consegue se libertar de todas as bobagens que você fez em todas as encarnações que você já teve aqui. Então, quando nós estamos conectados com o aqui e agora, nós nos conectamos, nós permitimos a esse personagem, que somos nós permitimos a este personagem agir e atuar de forma muito diferente nesse planeta. Nós nos preparamos muito para estar aqui encarnados. E não tem sentido você nascer, viver e morrer sem ter feito porcaria nenhuma pelas pessoas ao seu redor, pelo universo ao seu redor, pelo planeta, pelo todo. São os insights que aprimoram a nossa capacidade natural de questionar, analisar e interpretar informações. Se você não tem insights, tudo aquilo que você ouve, você aceita de uma forma compulsória. As religiões de todos os tempos, não agora, mas vamos pensar em milhares de anos, informações que vêm sendo projetadas de cima para baixo, as pessoas aceitam porque aquilo veio de um ser grandioso. Isso é fé burra. É fé burra. A fé burra deixa de existir quando você tem capacidade de questionar, analisar e interpretar informações. Então, quando você ouve uma live, por exemplo, e você discorda daquilo que você ouve, quando você lê alguma coisa e você discorda daquilo que você ouve, você está tendo um insight. Você está tendo uma conotação de você mesmo. Uma conotação não é o termo correto, mas você está tendo uma conexão muito maior com partes suas muito mais elevadas que te permitem identificar se uma coisa serve ou se não serve. Então, quando você está no aqui e agora, quando você tem insights, é nesse momento que você vai perceber que coisas que você está ouvindo te servem ou não. As coisas que a gente ouve não servem para a gente, mas nós só conseguimos identificar o que serve e o que não serve quando nós sentimos. Porque se eu vou julgar que o fulano, que é autoridade máxima naquele assunto, ele falou, eu tenho que aceitar. Isso é egóico, isso é material, isso é julgamento, porque tem que ser assim. Né? Agora, quando você sente a informação, você consegue perceber, sabe, nitidamente,
níveis de controle, níveis de manipulação. Era isso que eu queria falar, Cantuan. Deixa eu ver agora. Quanto mais estivermos no agora, maior o poder de nossos insights e percebermos como eles impulsionam a nossa compreensão de situações e nossa tomada de decisões. Então, hoje, esse assunto que eu trouxe, propondo a vocês que pensem em tudo isso que foi colocado nessa 1 hora que nós estamos aqui tendo a oportunidade de conversar. Porque você tem que metabolizar. Quando você questionar, quando você realmente estiver no aqui e agora, você vai esquecer a pessoa que você é, você vai esquecer tudo que você fez hoje, tudo aquilo que você fez no último mês, no último ano, na última década, e você vai julgar aquilo de acordo com os valores que você tem, e, de repente, você vai ver se aquilo te serve ou não. Muitas coisas que a gente vê agora, a gente vai perceber a serventia daquilo muito tempo depois. Eu agora, com essa idade, nesse momento da minha vida, eu começo a perceber coisas que há 20 anos atrás eu lia e não conseguia compreender, porque eu estava dentro de uma realidade extremamente densa, né? Deixa eu ver o que vocês escrevem aqui. Bom, vou começar pelo Instagram. Tem uma colocaçãozinha aqui. Pessoal do Instagram, se quiser fazer colocação ou pergunta, por favor, precisam clicar nesse pontinho de interrogação. Maria Arape Cosmas. Maria Arape, isso, desculpa. Maria Arape Cosmas. Como trazer uma pessoa para o aqui e agora se ela só se contenta com o passado? Não há como. Não há como. Eu não posso trazer ninguém, Maria, eu não consigo trazer ninguém para o aqui e agora. A única pessoa que talvez eu consiga trazer para o aqui e agora, e mal e porcamente, sou eu mesmo. Não consigo trazer ninguém. Não consigo convencer ninguém. Assim como ninguém consegue me convencer de absolutamente nada. Somos nós quem nos convencemos, né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui no Facebook e no YouTube. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Eu vi que muita gente escreveu bastante coisa aí no Instagram. Mas está vendo, olha, como essa moça aqui agora, a Mora Isdana, como quebrar os pacotes e acordos de outras épocas com aqui agora. Você vai quebrar, veja só, essa aqui eu consegui pegar, tá bem? Mas, como essa moça aqui, por favor, escrevam e cliquem no pontinho de interrogação, porque senão eu vou me perder. Como quebrar pactos? É compreendendo, é buscando a compreensão. Eu não tenho como dizer a você, faça isso, faça aquilo, dê 3 pulos para frente, 2 para trás e 1 para o lado, e você vai conseguir. Você tem que sentar e ser observadora de si mesmo, observadora da observada. É dessa forma como você vai quebrar pacotes e acordos, pactos e acordos. Nós fizemos muitos pactos, sabe, em vidas, em centenas ou dezenas ou milhares de encarnações anteriores, sei lá eu. Não importa, não vamos gerar polêmica com relação a isso. Quando você acessa o Cristo interno, então você quebra pactos. Muitas vezes, você não consegue fazer isso sozinha. Aí você precisa de ajuda, né? Eu não sei se você está falando isso porque você viu o curso que eu vou dar. Eu vou dar um curso de terapia anti-magia. E esse curso de terapia anti-magia, ele visa quebrar pactos e acordos com as sombras. Bom, deixa eu ver aqui, então, pessoal do YouTube. Mas eu vou... Isso, já volto para o Instagram já. Só de Sirius, verdade, sensacional isso que você falou, de um pouquinho em pouquinho, cada um acessa o seu tempo. Bacana. Boa noite a todos, estamos dando boa noite. Exatamente, Hélio Couto diz que o final de tudo é o serviço. Fazer, fazer, fazer. Ramati já dizia isso, viu? Bem mais velho do que Hélio Couto. Então, há 1000 anos atrás, por exemplo, ele já dizia, né? Ramatiz, ele foi um mentalista, ele veio naquela encarnação, né, para trazer de volta um mentalismo, coisas que ele havia tentado fazer ou procurado fazer nas encarnações anteriores,
E nessa encarnação, ele veio e desencarnou com 19 anos de idade, porque ele trouxe a estrutura do crescimento, a estrutura do mentalismo, que é servir, né? Então, Jesus, por exemplo, ele veio para servir, Buda veio para servir, e uma série de outros seres vieram para servir também. Mas é legal sua colocação. É bom saber que pessoas estão falando sobre esse tipo de assunto. A Marilza adorou conhecer, que fico feliz por isso, fico feliz. Eu também fiquei muito feliz de conhecer você. Adorei sobre o transe de ficar parado e se conectar com a chama trina aqui agora. Acho que é isso que você disse. Sim, quando eu paro, quando eu veja só, como é que nós fazemos isso? Nós precisamos aprender a meditar. Existem milhares de técnicas de meditação, e eu não sou expert nisso, né? Eu uso uma técnica muito simples, muito simples. É simples porque funciona para mim, pode ser que não funcione para você, não é? Por exemplo, quando você quiser parar, quando você quiser acessar o agora, é um exemplo só. Você fecha os seus olhos, porque fechando os seus olhos, em alguns instantes você já entra em alfa. E você começa a inspirar e expirar pelo nariz. E concentra a sua atenção na sua respiração, nesse inspirar e expirar. Isso por si só já mantém você, já traz você para o aqui e agora. Tira você daquela loucura da vida humana. Mas, olha, existem muitos livros e muita gente muito abalizada nesse sentido, dando curso sobre isso. A única coisa que faço é essa coisa assim, bem simples. Como fazer uma consulta comigo? É simples, é só mandar uma mensagem para mim no WhatsApp e a gente vê o que você precisa e marca, tá bom? A Val Pereira. E quando a gente muda, até as companhias mudam também. Sim, é isso aí, é isso aí. Isso eu fui percebendo, sabe, Val, no decorrer da minha vida. No decorrer da minha vida. Há momentos, por exemplo, em que eu adorava estar na companhia de algumas pessoas. E depois eu ia percebendo que, com o passar do tempo, eu já não conseguia mais estar na presença delas e nem elas na minha, sabe? Num primeiro momento, isso para mim foi doído, foi muito dolorido. Por quê? Porque eu achava que eu estava me perdendo da minha essência, porque eu acreditava que aquilo fosse a minha essência, né? Então, eu focalizava muito mais as pessoas que estavam indo, as pessoas que estavam me distanciando, do que as pessoas que estavam se aproximando. Até que, de repente, eu decidi, né, que eu poderia simplesmente mesclar essa minha percepção, e eu fui percebendo pessoas muito legais, muito mais de acordo com aquilo que eu começava a pensar. Mas é assim, um vai, outro vem. É sempre desse jeito. Eliana, é isso. Como fazer uma consulta? Me manda uma mensagem pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é 13 991 16 0195. Você vai encontrar isso no Facebook, no YouTube e no Instagram também. Mas é 13 991 16 0195. Então, o Saulo Sírio está perguntando, e quando perdoamos, mas o trauma continua? É porque ele não foi eliminado, né? O trauma não foi eliminado. Não foi eliminado. Eu pretendo trazer uma live no decorrer dos próximos dias, onde a gente vai falar muito sobre trauma. Muito. Falar bastante sobre trauma. Mas não serei eu que vou estar falando. É uma pessoa que é muito mais abalizada do que eu para falar desse tipo de assunto. Eu vou estar trazendo essa pessoa para falar sobre essa questão que você coloca aí, Sol de Sírios. Então, você disse que eu sou espontâneo. Sei lá o que eu aprontei aqui para você dizer isso. Mas eu sou meio louco mesmo. Talvez essa loucura seja espontaneidade, né? A Ana Elisa, acho que agora quero um urubu. Que é? Eu já tive rato, Ana Elisa. Eu só não tive cobra, nem urubu. Mas eu já tive rato, eu já tive muitos bichos. Muitos bichos. Eu adoro bicho. Na verdade, se eu for analisar friamente, eu acabo gostando muito mais de bicho até do que de gente. Não é que eu não goste de pessoas, não é isso. Mas é que o bicho é espontâneo, né? Você já sabe o que esperar dele. Milton,
uma frase que me ensinaram: o que está sempre vindo e nunca chega, o amanhã. Ah, mas está errado, né, Milton? Está errado. Eu sei, isso é uma frase antiga, assim como hei de vencer, amanhã há de ser um dia melhor. O cara que criou essas duas frases tinha que ter nascido morto, sem mão e sem língua, para não falar e não escrever e não deixar isso para a posteridade, né? Então, o que está sempre vindo e nunca chega é o amanhã? Não, o amanhã ele está acontecendo aqui agora. Esse nosso amanhã é aqui agora, porque o amanhã, de fato, não existe. O passado existe menos ainda. Só existe o aqui agora. Aí a Sol de Sírios, ou Sol de Sírios, colocou: não pense como humana, você deve estar registrando o nome do livro para as pessoas poderem, procurar. Esse é um livro de Cryon, é K-R, Sol de Sírios, escreve aí para mim, por favor. K-R-Y-N-O, Cryon. Cryon é um engenheiro sideral, é um ser do serviço magnético. E aí vocês vão conhecer Cryon se vocês estudarem os livros dele. Esse filme é fantástico, assisti 4 vezes, a Rosemary está falando. Será? Bom, eu falei sobre 2 filmes. Eu falei sobre Profecia Celestina e eu falei sobre O Poder Além da Vida. Os 2 são excelentes. Assistam os 2 e não vão perder. Vocês não vão estar perdendo absolutamente nada, ao contrário. Magda, maravilhosa, muito obrigado, sou eu que agradeço. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar no YouTube e no Instagram, vou escrever, mas eu não tenho como escrever isso no... Aliás, eu vou colocar no YouTube e no Facebook, não tem como colocar isso no Instagram, que eu acho que eu vou me enrolar todo. Uma vez já tentei e não deu nada certo. Mas, olha, é 13 991 16 0195. Eu já apaguei uma vez uma live que eu achei que seria muito legal, muito importante, porque eu fui mexer e mexi justamente na hora errada. Bom, a Séfora está dizendo que já baixou o PDF do livro. Que bacana, que bacana. José Souza, professor, tem dificuldade de estar no agora. Mas todo mundo tem, todo mundo tem. Quando me percebo, estou no passado ou no futuro. Estou tendo muita ansiedade. Isso pode ser algum tipo de fuga? Claro que sim, claro que sim. É muito complicado para a gente acessar o futuro, sabe, José? Porque você vai. Geralmente, eu também, não é só você. Nós temos uma predisposição a imaginar o futuro como sendo uma continuidade do passado. Mas não tem que ser assim, porque tudo aquilo que eu fiz no passado, muitas vezes, não foi legal. Aquilo que foi bom, eu vou continuar, né? Mas, geralmente, aquilo que nós fazemos no passado é o que nos prende aqui agora. A Anne, chegará um dia em que eu começo amanhã, será tarde demais. Isso aí. Ou eu penso nisso agora, ou eu possivelmente não terei tempo de pensar depois. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. A Cleide, peço ajuda pela minha família. Só tem briga aqui em casa. Peço ajuda, tem muita briga. Olha, Cleide, para isso você deve participar dos trabalhos que nós realizamos nas segundas-feiras. É um trabalho gratuito, você não tem que gastar absolutamente nada. Você só precisa inserir o seu nome, que pode ser através de um aplicativo que a gente utiliza, do Google, pode ser através de um e-mail, sabe? E pode ser ainda através dos vídeos que eu crio toda semana no Instagram. Então, você, abaixo do vídeo, você vai dizer: eu aceito ajuda, e você vai ficar em oração naquele momento, é das 19 horas até as 19 horas e 30 minutos. Você vai ficar em oração, pedindo auxílio do plano espiritual para você, para sua família. Se todos ficarem, tanto melhor. Mas da forma como você coloca, muito provavelmente isso não vai acontecer, não é? Então, fique você por todos eles. Sabino Socorro. O Socorro Sabino. Olá, boa noite. Eu queria saber com você, assim, porque eu não consigo me identificar com nada. Isso é uma realidade cada vez mais natural nas pessoas. Só um minutinho, por favor.
De uma certa forma, vou te chamar de Socorro. De uma certa forma, todas as pessoas com quem eu conversei hoje, nós tratamos exatamente desse mesmo assunto, sabe? É tanta coisa errada, é tanta coisa ruim que a gente vê, que a gente vai se desidentificando disso tudo. E quando nós começamos a pensar que Deus está compactuando com todo esse monte de coisa errada, a gente vai querendo deixar até de acreditar em Deus. Só que sempre foi assim, sabe, Socorro? Nunca foi diferente disso. É que agora nós estamos vivendo uma determinada realidade que nós estamos enxergando, mas há milhares de anos atrás já era assim. E hoje nós temos uma capacidade de sintonizar esse aqui e agora e começamos a perceber o que é legal fazer e o que não é legal fazer. Mas nós temos que respeitar, isso é uma condição sine qua non, nós precisamos respeitar aquele que não consegue perceber isso ainda. O planeta está sendo dividido por todos nós, ele não é nosso e não é dessas outras pessoas. Vamos dividir o planeta em facção A, B, C, D. Então, cada uma dessas facções vê a vida de uma forma diferente. E, no fundo, todas estão certas de acordo com a sua ótica. Agora, quando você diz eu não consigo me identificar com nada, então você precisa de ajuda, provavelmente, né? Então, esse trabalho que nós desenvolvemos nas segundas-feiras pode te ajudar e vai te ajudar. Ele é gratuito, você não tem que pagar absolutamente nada. Agora, você pode também fazer um tratamento individual, onde a gente vai discutir passo a passo, ponto a ponto, aquilo que te acontece. Tô bem. A Rosimeire falou do Poder Além da Vida. Esse filme é fantástico. Eu, sinceramente, eu não lembro exatamente quantas vezes eu já vi esse filme. Eu já assisti esse filme, eu tenho o filme, eu comprei o filme. Porque quando eu gosto muito de um filme, eu compro, porque passa o tempo, eu vou querer assistir novamente, eu vou querer pegar um aspecto novamente. Vai falar, poxa, mas é um filme, é uma película comercial, ok, mas tem assuntos importantes ali, né? Pessoal, 21 horas e 24 minutos, 1 hora e 24 minutos de live. Eu fico muito feliz por ter estado com todos vocês aqui nessa live de hoje. Vou pedir a vocês que compartilhem essas lives, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, com pessoas conhecidas que possam se interessar pelo assunto. Se possível, curtam também a live para que os algoritmos possam compreender que isso, de repente, teve algum tipo de aceitação, que aí automaticamente eles vão procurar dentro desse, sei lá como é que chama isso, mas dentro desse universo internetico, não é isso, mas, ou seja, dentro desse universo da internet, talvez eles consigam encontrar pessoas para quem eles possam mostrar. É isso. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos por terem participado. E eu vou desligando aqui e vai ficar gravada a live, tanto no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tchau, gente. Até mais.